E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos falar das dimensões do mercado aí de fundos imobiliários, dos riscos de se investir em fundos imobiliários. Para você que quer aprender a investir em fundos imobiliários, esse vídeo é muito importante. Então eu recomendo que você assista ele até o final, porque todos os detalhes vão fazer total diferença aí nos seus conhecimentos, certo? Então sem muita enrolação, roda a vinheta e vamos para o que interessa. Bom, vamos começar então falando das dimensões do mercado de fundos imobiliários, beleza? Isso tudo a gente tem resumido no boletim mensal da B3. Através desse boletim a gente consegue acessar diversas informações como o número de investidores, o volume de negociação, número de fundos imobiliários listados, os fundos mais negociados, o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, a carteira que compõe o IFIX, enfim, a gente tem um monte de informação. E para acessar esse boletim mensal é muito simples, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui na tela do meu computador. Bom, primeiro vocês têm que acessar o site da B3, que é b3.com.br, beleza? E aí vocês vão clicar em produtos e serviços. Na aba negociação, vocês vão clicar em renda variável. E aqui em renda variável você vai clicar em fundos de investimentos. E aqui nessa aba tem diversas informações sobre fundos imobiliários, mas o que importa pra gente é o boletim mensal que vai estar aqui no menu à direita, tá? E nesse link ele te dá a opção de baixar, tá? Eu não vou baixar porque eu já baixei, ele está aberto aqui na outra aba. E nesse boletim existem diversas informações, eu vou mostrar algumas para vocês, mas eu vou deixar também o link aqui na descrição para vocês estarem baixando esse boletim. Vamos lá, o número de investidores, né? 1.718.000 em junho de 2022, ele traz a evolução das negociações, do volume, traz participação por tipo de investidor, os fundos mais negociados, enfim, galera, tem bastante informação, compensa você estar por dentro aí dessas informações. Eu não vou ficar falando muito aí sobre o boletim, eu acho que compensa muito você acessar esse documento e dar uma lida para você entender que tipo de informação que são disponibilizadas, tá? Nada melhor do que você aprender na prática. Então fica aí como exercício para esse vídeo vocês acessarem esse boletim e dar uma lida para vocês entenderem aí as dimensões, o tamanho desse mercado de fundos imobiliários, beleza? Então vocês entendendo essas dimensões aí, né, o tamanho do mercado, quantos investidores existem, quantos fundos existem, quais são os mais negociados e etc. Nós vamos partir para os riscos de investir nos fundos imobiliários, tá? E para esse vídeo eu listei 6 riscos aí que o investidor tem ao investir em fundos imobiliários, tá? O primeiro risco é o risco de liquidez. Para você que não sabe o que é liquidez, ela se resume em a capacidade de você transformar um ativo, vamos supor que eu queira vender minha caneca, isso aqui é um ativo, né? A demanda por canecas é muito grande, então eu consigo vender muito fácil essa caneca, certo? Mas vamos supor que a demanda pela caneca fosse baixa, então seria muito difícil vender uma caneca. Desta forma, é medida a liquidez, a velocidade que você consegue transformar um ativo em dinheiro. Se você consegue vender ele facilmente, a liquidez é alta. Se você tem dificuldade de se desfazer do seu ativo, a liquidez é baixa, beleza? Então, apesar dos fundos imobiliários terem maior liquidez do que os imóveis físicos, o investidor pode encontrar dificuldades na hora de fechar aí as suas posições em fundos imobiliários, beleza? E o segundo risco é o risco de mercado. Apesar das vantagens aí que os fundos imobiliários trazem em relação aos imóveis, vale lembrar que os fundos imobiliários são ativos de renda variável e que eles não possuem um retorno garantido ou fixo, assim como os ativos de renda fixa, tá? Por mais que eles tenham a volatilidade menor do que as ações, os valores das suas cotas podem oscilar. Desta forma, o investidor com foco no curto prazo poderá ter lucros ou prejuízos aí de acordo com a oscilação da sua cota, tá bom? E o terceiro risco é o risco da vacância. Assim como nos imóveis, os inquilinos podem deixar os imóveis também dos fundos imobiliários. E isso impacta os fundos imobiliários de duas formas. Primeiro, a redução de receitas, né? Porque o inquilino está deixando o imóvel, então não vai ter mais aquele pagamento do aluguel da parte do inquilino. E as despesas com o imóvel se mantêm. Então você ainda mantém as suas despesas, os seus gastos com o imóvel, porém você não tem aquela receita entrando. Isso pode resultar em diminuição nos proventos distribuídos aos cotistas, tá? E uma desvalorização
das cotas. Então esse é um risco que o investidor em fundos imobiliários corre. O quarto risco é o risco de inadimplência. Todos nós sabemos que existem fases da nossa vida que a gente pode passar por um perrengue aí financeiro, certo? Isso não é diferente em relação aos inquilinos. Ai, meu Deus. E isso também não é diferente em relação aos inquilinos dos fundos imobiliários. Eles podem também passar por um perrengue financeiro e atrasar os imóveis, tá? E isso ocasiona na diminuição de proventos e na desvalorização da cota. Isso pode ocasionar, tá? Só corrigindo. E o quinto risco, galera, é o risco da taxa de juros. E para vocês entenderem esse risco, vocês precisam entender os 3 fatores que estão relacionados a esse risco. O primeiro é o cap rate, eu não sei se é assim que pronuncia. O segundo é a taxa Selic e o terceiro é o IFIX. O IFIX é um índice que espelha o resultado dos fundos imobiliários, beleza? Em resumo, o IFIX e a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, eles possuem uma correlação negativa. Então, enquanto um está subindo, o outro está caindo, o outro está caindo, o outro está subindo. Na maioria das vezes, beleza? Então, a alta da Selic provoca uma queda nos rendimentos dos fundos imobiliários, tá? E a baixa da taxa Selic provoca aí um aumento no resultado dos fundos imobiliários. E para você entender o motivo disso acontecer, você precisa entender o que é o cap rate. Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma bem resumida o que é esse cap rate. Em resumo, esse cap rate é uma taxa de exigência aí do investidor, quando o assunto é dividendos focado em renda, beleza? Todo investidor, ao analisar um ativo, né, ao analisar onde que ele vai deixar o dinheiro dele, ele leva em consideração o risco e o retorno. Então, eu vou te dar um exemplo com um imóvel. Imagina que você tem 200 mil reais. E aí você acha um imóvel, né, de valor de mercado aí de 200 mil e você prevê que você consegue alugar esse imóvel com um retorno de R$1.000 aí mensais. Esse imóvel vai te retornar 6% ao ano, certo? Porém, no nosso cenário econômico atual, a taxa Selic está cotada em 13,25% ao ano, ou seja, é praticamente o dobro do que esse imóvel retornaria. Por isso que a taxa de juros é, resumidamente, um risco aí na hora de se investir num fundo imobiliário, tá? Porque pode fazer mais sentido você emprestar para o governo do que você deixar nos fundos imobiliários. E aí, nesse caso, muita gente vai tirar o dinheiro dos fundos e colocar em ativos de renda fixa, certo? E o último risco aí é o risco da tributação, né? No vídeo passado, eu falei sobre as vantagens de investir em fundos imobiliários ao invés de investir em imóveis. Eu vou deixar o card aqui, depois, se você ainda não assistiu, acho que vale muito a pena você ir lá dar uma olhada. Uma dessas vantagens que eu citei no vídeo é a isenção de imposto de renda sobre os rendimentos dos fundos imobiliários. Porém, existem 2 regras aí para que essa isenção realmente ocorra. O fundo precisa ter no mínimo 50 cotistas e o investidor ele tem que possuir menos do que 10% das cotas. Então, se você tiver mais do que 10% das cotas, haverá a incidência de imposto de renda. Agora eu quero ouvir de você o que você achou desse vídeo. Deixa aqui um comentário. E lembrando que ainda está valendo aí a hashtag Quero Mais. Se você acha que um vídeo por semana está sendo muito pouco, comenta aqui embaixo que dependendo aí da quantidade de comentários, eu passo a trazer 2 vídeos por semana, 3 e assim por diante. Beleza? Eu te agradeço se você assistiu até aqui, eu quero te parabenizar por estar procurando aí conhecimento e não deixa de se inscrever para não perder os próximos vídeos dessa série aí de fundos imobiliários. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.